Olá, meu nome é Marcos Eu sou a Ana. e bem-vindos a mais um episódio do podcast Concretas, onde nós temos conversas teológicas sinceras e talvez hoje será... Não, na verdade, esse será o episódio mais importante que iremos gravar, Fortíssimo, e por que que vai ser o episódio mais importante? porque é o tema mais importante, Hum, é o assunto mais importante do mundo, que é o Evangelho. exatamente. Será que a gente não entendeu o evangelho errado em algum momento? Será? Vamos perguntar? Vamos perguntar para as pessoas aí, o que elas entendem por evangelho? Vamos lá. Vamos? Se você pudesse resumir o Evangelho em uma frase, o que você diria? Que é o plano de Deus para a salvação da humanidade. São as boas notícias. Jesus Cristo, Salvador. Nosso Salvador. Divisão. É a expansão do reino de Deus. Que o evangelho seria amor. O clichê, boa notícia. No sentido de que ela responde todos os nossos anseios e necessidades. No sentido de que ela dá sentido à nossa vida. O evangelho foi a pessoa que deu o evangelho pra gente, deu o maior amor do mundo. Um comentário bem famoso, né, que é literalmente um mendigo entregando pão para outro mendigo, então... Perguntamos para as pessoas e obtivemos muitas respostas diferentes. Desesperado, né? Desesperado. E até gostaria de perguntar para você, ouvinte, como que você definiria o Evangelho? Coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários para nós sabermos como que você pensa ou imagina ou vê o Evangelho. Porque eu acho que tem várias formas de entender. A gente tem o evangelho enquanto singular, evangelhos enquanto plural, e aí o entendimento dos livros bíblicos que trazem a mensagem do evangelho. Então é realmente muito, muito polissêmico, tem muitos significados, né? E aí eu queria entender se a gente vai discutir hoje sobre o fato desse entendimento incorreto ser dessa polissemia ou não. Na verdade, é talvez de uma outra coisa. Vamos chegar aí. Antes de tudo, né, até queria perguntar para você, Ana, antes de começarmos, quando você foi apresentado o Evangelho, né, como que era esse Evangelho que você foi apresentado? Né? Como que você imaginava, como que você enxergava? Cara, lembrando das nossas conversas do último episódio sobre a nossa conversão, quando eu, de fato, fui para a igreja protestante evangélica, eu fui para a igreja batista e era na época do cultinho, que a gente chamava carinhosamente o culto infantil. Uhum. E o evangelho que eu fui apresentada era desse Deus que tinha criado o mundo, criado tudo, só que nós haveríamos então pecado contra ele, e ele, na sua enorme bondade e amor para conosco, então decidiria vir encarnado no corpo do seu filho, né, no caso, trazer essa mensagem de salvação, de perdão desses pecados e de união conosco novamente. E o que era para mim na época fascinante era a ideia desse Deus que nos amava tanto, que entregou o seu próprio filho, na sua deidade, enfim, que se despojou de tudo, da sua glória, para vir ficar conosco. Na minha ideia de criança, né, para vir ficar comigo. O Criador do universo está comigo, entendeu? Então era essa mensagem do evangelho que eu tinha recebido. Que não deixa de ser uma mensagem muito linda, Uhum. né? É uma mensagem muito forte. Tem aquela música em inglês, Jesus loves me, the Bible tells me, sobre Jesus me ama, a Bíblia me diz. Até hoje eu acho essa música muito bonita. Mas talvez, né, eu sempre, talvez algum tempo atrás, se alguém me perguntasse o que era o Evangelho, provavelmente minha resposta seria uma resposta um tanto genérica. Então, por exemplo, o perdão dos pecados, ou redenção, ou salvação, ou até justificação pela fé, né? Se eu estivesse numa fase meio reformadinha, talvez seria algo nesse estilo aí. E é uma resposta muito comum, inclusive de alguns pregadores, né? Se eu não me engano, eu não me engano, porque eu sei que ele disse isso. O John Piper diz que justificação pela fé está no centro do evangelho. É o evangelho, de certa maneira. E outros, né? Tem até um vídeo também acredito que é do Paul Washer, ou do John MacArthur,
em que eles explicam que o evangelho é o fato que Jesus tomou a ira de Deus e nós não precisamos mais ir para o inferno, onde nós naturalmente iríamos porque todo ser humano pecou, né? Talvez usariam terminologias diferentes, mas acredito eu que essa é a forma, talvez uma das maneiras mais populares de entender Uhum. o evangelho. Você concorda? O que você pensa? Eu tava até refletindo aqui sobre isso, porque quando eu penso em categorias separadas. E aí eu queria entender, colocando essas figuras proeminentes aí do nosso evangelicalismo, reformado ou não, enfim. Onde que eles estariam num espectro de pensamento com relação ao evangelho e justificação pela fé? Porque ontem, vendo os vídeos que eu tinha compartilhado contigo, eu não consegui nomear. De entender assim, poxa, esse aqui acredita que é isso, esse aqui acredita que é aquilo. Aí eu queria sua ajuda, assim, pra entender o que cada um pensa e como que você vai contrastar com esse pensamento dos grandes nomes aí do nosso cenário evangélico. Eu acredito que estudando pessoas como Piper, MacArthur, Ferguson, entre outros, né, Paul Washer, eu acredito que para eles, na minha interpretação, né, assistindo vídeos, lendo alguns textos deles, livros, enfim, a justificação pela fé até pode ser um resumo do evangelho, porque o evangelho, de certa maneira, é, nessa visão, a notícia de que começa com uma notícia ruim, né, de que todos somos condenados, naturalmente, porque todos pecaram, Romanos 3, tanto que Paulo Washer sempre começa sua proclamação do evangelho com Romanos 3, né, então todos pecaram e foram destituídos da glória de Bastante Deus. presbiteriano. Bastante presbiteriano. É reformado, né? E aí ele explica que Jesus tomou essa condenação que nós merecíamos. E somos justificados pela fé, o evangelho, né? Nós não somos justificados pelas obras porque nunca conseguiríamos essas obras, né, viver conforme esse padrão, né, para conseguir a salvação. Contudo, talvez, inclusive, a gente já volta para esse ponto, mas existem outras respostas, como disse, respostas talvez mais populares, mais genéricas, fora do âmbito reformado, como, por exemplo, o evangelho é que Deus quer que você viva uma vida feliz. O evangelho é que Deus quer te dar, sei lá, prosperidade de alguma maneira, enfim. Então, eu achei interessante nós começarmos definindo o que o evangelho não é, né? Não é. Perfeito. Em primeiro lugar, o evangelho não é isso. O evangelho em si, a palavra evangelho, não é que Deus quer te dar prosperidade ou mesmo quer te fazer feliz. Acho que nós podemos concordar aí. Até os reformados vão, né, vibe Paul Washer, ele também geralmente começa explicando o que o evangelho não é. O evangelho não é que Deus quer te dar felicidade ou prosperidade, nada assim. Não quer dizer que Deus não quer que você seja feliz, mas esse não é o evangelho, né? O evangelho também não é, por exemplo, perdão dos pecados, né? A gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso, mas não é isso necessariamente o evangelho, né? Isso talvez não é... Pode falar. Aí a gente tinha bolado essa ideia do sininho com a palavra me perdoe ou desculpe-me, pra gente conseguir interromper. Mas eu fiquei aqui pensando, será que a gente tem como definir evangelho em uma frase só? Porque assim, eu pra definir a minha concepção de evangelho, gastei aí 1 minuto e meio. Com história embutida e que passaria por todas as significações que você trouxe, que não é, mas tá ali na tangente. E aí eu queria entender se a gente tá trazendo aqui um conceito de dicionário, e aí o ideal ou não. Temos. E a gente vai chegar lá, eu prometo. A gente vai chegar lá. Mas eu queria até trazer uma provocação, né? Para as pessoas que pensam de maneira mais, talvez, teológica, talvez estejam querendo bater na tela, falando, não, o evangelho é a justificação pela fé. Aí eu gostaria de trazer uma provocação. Se o evangelho pode ser resumido na frase, nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Se de fato isso pode ser uma síntese do evangelho, temos um grande problema. Porque Jesus não pregou isso. Mas aí que tá. Pra que sintetizar o evangelho? O objetivo, assim, você fala de comunicativo ou da nossa própria assimilação racional?
Eu acredito que, sincero? não, sim, eu acho uma excelente pergunta. Porque se você olha para a própria Bíblia, ela não sintetiza o evangelho de uma maneira apenas, né? Contudo, eu acredito que se você olha para a mensagem do Novo Testamento, existe uma visão geral do evangelho. E acho que o ponto hoje é que essa visão geral do evangelho, que a maioria das proclamações do evangelho vão concordar com esse centro, né? Essa visão geral, é, 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 existe essa visão geral. É como se fosse um círculo concêntrico, sabe? Que todos eles vão concordar em um certo ponto. Inclusive, eu nem quero que o ouvinte pense que eu tô aqui negando a justificação pela fé ou o perdão dos pecados. Não é esse o ponto, né? Justificação pela fé existe. Em alguns momentos, talvez até Jesus deixou isso implícito, mas isso não estava no centro da proclamação do Evangelho de Jesus. Esse é o ponto maior. Jesus não veio falando, eu vim trazer a boa notícia da justificação pela fé. Ele veio falando outra coisa, inclusive. E agora, Ana, a partir desse momento, queria falar sobre o significado original do evangelho. Aí eu gostaria de perguntar, quando você pensa na palavra, agora pensando realmente no significado de evangelho, né? Até se você quiser pegar lá do grego, evangelion ou evangelion, como que você acha? Eu sou o lado dos nossos ouvintes que tem um pouquinho menos de conhecimento específico. Começando ainda na faculdade de teologia. É por isso que a gente fez o nosso quadro aqui dos 2 centavos de cultura e teologia, que é onde eu vou poder dar a minha contribuição singela com mais assertividade. Mas eu tava aqui desenhando quando você falou de círculos concêntricos, porque com certeza eu não ia colocar isso depois na edição, que eu não ia ter essa habilidade. Mas entender meio que você tava falando da justificação pela fé, Uhum. perdão de pecados. Talvez não era nem. Talvez não seja a melhor analogia. Eu tava pensando assim, só pra mostrar pro nosso. Não sei se vai dar pra ver direitinho. Depois eu coloco pelo menos a foto. Mas nesse sentido, assim, o evangelho seria esse a meiuca, que não daria pra você falar que é só justificação pela fé, porque não é só justificação pela fé, mas também não é só perdão de pecados. Então, seria meio que uma mistura de várias coisas que você não teria como simplificar, mas também não tem como descartá-las. Em verdade, para ser técnico, usando. Se formos ser técnico aqui, bem específico mesmo. Por exemplo, o autor Matthew Bates, no livro Salvation by Allegiance Alone, Salvação pela Lealdade, ele até escreve que justificação pela fé é um elemento externo ao evangelho. Porque a justificação pela fé é a resposta que temos ao evangelho. Não é o evangelho em si. Na verdade, para ser mais específico ainda, seria a resposta adequada para o evangelho. Porque você pode não ter fé. E aí você não é justificado, né? Então é uma coisa externa até do evangelho. Mas, voltando para o ponto do termo evangelho, acredito que talvez a maioria das pessoas aqui, ou talvez alguns, tenham ouvido em algum momento que o evangelho significa boa notícia, boa nova, né? A igreja que nós somos parte, Igreja Batista Boas Novas. Eu né? tenho uma tatuagem escrita. Nas boas, não. As boas novas. E aí um ponto interessante é que a palavra Evangelion também ele evocava muitos pensamentos naquela época, na época de Jesus, na época do Novo Testamento. Então é uma boa notícia, mas que tem algumas implicações muito fortes. Aí eu vou até ler um texto aqui para vocês verem que eu não estou tirando isso, né, do além. Um texto aqui, uma frase do Alexandre Solano Rossi. Ele é um erudito bíblico. Ele escreve aqui no livro Os Evangelhos. O termo evangelho vem da língua grega e significa um anúncio agradável, uma boa notícia, uma boa nova, uma novidade que gera alegria às pessoas quando é anunciada. Na sociedade romana, por exemplo, era considerado evangelho o nascimento de um imperador. Então, o N.T. Wright também sintetiza dizendo que uma boa notícia
O Evangelion significa uma boa notícia que muda o mundo. Uhum. Por causa dessa notícia, por causa desse evento que é noticiado, o mundo está diferente. Uhum. Perfeito. Então, quando Jesus chega na cena falando: eis aqui as boas novas, o evangelho do reino de Deus, ele está dizendo: alguma coisa está diferente agora. Então esse é o primeiro ponto. Primeiro, começa com uma notícia, e notícias vêm de quê? Não é um conselho de vida, notícias não são coisas genéricas, notícias são noticiadas por causa de eventos que aconteceram. Então o primeiro ponto é um evento. Uma coisa está diferente. E é um evento que, olhando de novo para a palavra Evangelion, teria algumas implicações, talvez até negativas. Você poderia ler a segunda parte da frase do Rossi? Aqui, do síntese do evangelho? Isso. É depois das reticências. Ah, tá. Quando os romanos falavam em evangelho, os ouvidos dos camponeses da Palestina entendiam terror, violência e escravização. Terror e violência que exigiam das nações conquistadas plena obediência ao imperador romano. Perfeito. Interessante. É por causa daquilo da Pax Romana, que talvez algumas pessoas teriam estudado durante o ensino médio, que é a ideia de que é um discurso político-religioso do próprio Império Romano, que é um tanto contraditório, um tanto paradoxal, porque eu conquisto você, eu bato em você, eu te dou 3 tapas e falo: olha como eu vim trazer a paz. Exatamente, olha que bom que eu cheguei. Tipo isso, eu vim trazer a paz, a alegria, o amor, né? Enfim. Então é uma paz que vem pela violência, né? Em síntese. Então isso é o que estaria na cabeça dos ouvintes de evangelho. Quando Jesus chega, é isso que estaria na cabeça das pessoas, no imaginário das pessoas da época. É uma notícia, é uma coisa que, pelo qual, né, por causa disso, o mundo está diferente. Perfeito. E agora, voltando para uma pergunta que você fez também, Ana. Aí uma síntese, né? O Matthew Bates, ele oferece essa síntese. E aí eu gostaria de ler aqui. É o seguinte: se formos sintetizar o evangelho conforme aquilo que o Novo Testamento diz, podemos sintetizar da seguinte maneira. É uma das maneiras que podemos sintetizar, porque, de novo, a Bíblia, o Novo Testamento especificamente, vai usar palavras diferentes, vai enfatizar coisas. Talvez um texto vai enfatizar a encarnação, outro texto vai enfatizar a ressurreição, outro texto talvez vai até enfatizar a crucificação de Jesus. Ele diz: Jesus é o rei que salva. Ele preexistiu com Deus, o Pai. Segundo as promessas de Deus, Jesus se tornou humano na linha de Davi, morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, foi visto, foi entronizado como rei à direita de Deus, enviou o Espírito e voltará para reinar. O que você acha sobre Beleza. isso? Peraí que eu tenho que ler de novo. Você colocou aqui a síntese do evangelho. Que parece muito a ideia dos círculozinhos que eu tinha feito. Só que de outra forma. Talvez não dos círculos. Também, mas não só. Uhum. Tem muitos elementos aqui. Envolve muitos elementos diferentes. Que eu tento colocar numa sistematização na minha cabeça. Se a gente vai sintetizar, pra mim tem que ter sistematização. Porque eu fico pensando assim, tá, aplicações práticas. Eu entendo que é o evangelho pra mim. Isso é importante pra minha vida espiritual, minha relação com Deus. Como que eu comunico esse entendimento agora de um evangelho que eu vejo e agora tenho ciência, não que eu não tivesse antes, mas agora tá descrito, é óbvio, né? Que tem esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Que eu não posso deixar de mencionar a linhagem de Jesus, de onde que ele veio, que ele se tornou humano, que ele veio sim para perdão de pecados, que ele foi morto, que ele ressuscitou, que ele enviou o Espírito Santo e vai voltar. Então são vários elementos aí. Vários elementos. E não tem a justificação pela fé aqui. Não tem. Justamente por causa disso. A justificação pela fé talvez é melhor entendido como algo externo ao próprio evangelho. É a nossa resposta ao evangelho. Mas o evangelho em si, todos esses elementos têm uma coisa em comum. Jesus está no centro de todos os elementos. Tanto que o evangelho
se formos sintetizar talvez em uma oração rápida, né? O evangelho é aquilo que Deus fez através de Jesus. A Perfeito. vida de Jesus, né? O fato que ele foi, no centro estaria a sua encarnação, né? Do Filho pré-existente, a Uhum. encarnação de Deus, o Filho, a crucificação, Deus morreu, a ressurreição, Jesus ressuscitou, e o quarto ponto, a entronização de Jesus, que interessantemente, em grande parte da síntese dos evangelhos, as pessoas não mencionam a entronização de Jesus. Isso é interessante, né? Quando as pessoas pensam no evangelho como justificação pela fé, ou no evangelho como não ir para o inferno, as pessoas omitem, ou pelo menos não enfatizam tanto Uhum. esses elementos, especialmente o elemento da entronização de Jesus, que para muitos autores como N.T. Wright e Matthew Bates, Scott McKnight, entre outros, Uhum. é o ponto central do evangelho, porque a vida e ministério de Jesus é sobre como Deus está tomando de volta o controle do mundo e está voltando ao governo do mundo. Deus está voltando a ser rei. Tem até o livro, né, o nome do livro do N.T. Wright, Como Deus se tornou rei. Então, em síntese, é isso que Deus está fazendo nos evangelhos, em seu ministério ali. Ele está falando, ó, chegou o reino de Deus e por isso está tudo diferente. Uhum. Acho que talvez também tenha. Ai, que isso aqui tá me incomodando um pouquinho. Ai. Eu acho que tem alguma coisa a ver, será, com a dificuldade de compreender o que seria sincronização? Porque agora você me falando que eu fui associar uma coisa com a outra e eu mesma nunca tinha parado pra analisar por essa ótica, né? Sempre como, ok, ele retornará pra reinar, mas o pra reinar fica meio que depois da vírgula. Uhum. E aí eu, assim, não que isso invalide toda a concepção de evangelho, mas é um olhar sobre um outro local da frase, assim, que traz uma outra significação. Sim. Interessante. E é uma ênfase no aspecto real do evangelho. E não real no sentido de verdadeiro, mas no sentido de rei, Uhum. né? No sentido de reino. Tanto que, e agora eu queria falar sobre uma coisa que eu acho muito interessante. Hum. Talvez algumas pessoas estejam pensando, mas tá, esse aspecto real não é tão enfatizado assim na Bíblia. Está, inclusive na terminologia que nós chamamos Jesus, né? Muitas vezes, pelo menos por grande parte da minha vida, eu achei que Jesus Cristo era o nome de Deus, de Jesus, que Cristo era nome. Uhum. Não é. Cristo, na verdade, é um título, né? Eu acho que eu tinha uns 15 anos quando eu aprendi, 16, sei lá, quando eu aprendi que não, na verdade, é um título que é dado. Uhum. E é um título, adivinha, real, né? Significa ungido, Uhum. né? Em grego, Christos, né? E isso era uma prática que acontecia para os reis, né? Quando uma pessoa vai se tornar rei, você unge a pessoa com óleo e a pessoa daí se torna rei. Então, na verdade, talvez até seria útil, pelo menos até o final desse episódio, falar Jesus o Cristo, porque aí nós lembramos que Jesus chegar falando que ele é o Cristo, ou deixar isso implícito, né, que não fala tão claramente nos evangelhos, mas está lá, é uma coisa real, tem o ponto real no centro, é o fato que Jesus é o rei verdadeiro, o rei legítimo de Uhum. Israel e também, eventualmente, do mundo inteiro. Uhum. Glória a Deus. E essa ênfase real, né, essa ênfase da realeza, também está muito claro. Talvez não tão claro para nós, né, porque nós não estamos vivendo naquele lugar 2000 anos atrás. Mas também está lá quando nós dizemos que Jesus é Senhor. Porque você dizer que Jesus é Senhor também é deixar implícito que alguém não é Senhor. E aí a gente vem pra cá. O evangelho é político? Exatamente. Exatamente. O evangelho é político. Isso não, Bomba. isso não tem dúvida. Biblicamente, quando você olha para fazer um estudo contextual das palavras,
né? O que é bem consenso, na verdade, entre estudiosos do Novo Testamento e tal, que o evangelho utiliza um vocabulário muito político. Exemplo. E até se Jesus é senhor, porque quem era chamado de senhor na época? César. Dizer que Jesus é senhor é dizer que César não é. Pelo menos não é o senhor cósmico, que muitas vezes, nem todo César falava isso, mas muitos Césares faziam, né? Tem um exemplo de Nero, que era um dos mais louquinhos aí, né? E um dos mais doidos da cabeça. Mas nesse sentido, o evangelho é profundamente político. Embora não da maneira que pensamos, né? Inclusive, você poderia ler João 18:36, por gentileza? Minha biblinha ali. João 18. 36. Isso. Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Perfeito. Então, claramente, um reino, se não é um lugar que alguém governa, a palavra perde seu significado. E muitas vezes em muitos livros, também gostaria de trazer talvez uma crítica de muitos desses livros que falam do evangelho. Eu até fiz uma pesquisa. Ontem eu fiz uma pesquisa no livro do Paul Washer. Qual que é o nome do livro? O Evangelho. Alguma coisa Evangelho? O azulzinho que E o azulzinho, com cães. Isso. Eu não lembro exatamente o nome. Não. Eu esqueci. Mas tem Evangelho no nome, eu acho. Eu fiz uma pesquisa no livro. Quantas vezes a palavra reino aparecia? Apareceu só 3. Tem 100 e poucas páginas, apareceu só 3 vezes. Eu pesquisei justificação pela fé, apareceu muito mais vezes, né? Muito mais vezes. Evangelho. O verdadeiro evangelho, pronto. Eu pesquisei alguns outros termos lá também, que são mais associados, mas que não estão tão claros necessariamente nos evangelhos. Jesus não usava muito esse vocabulário e estava muito comum. De novo, não estou falando que o livro está totalmente errado, não é esse meu ponto, mas é um ponto de ênfase, né? Você não vê muitas vezes as pessoas falarem de reino. Reino não está no centro da proclamação do evangelho, embora, quando você presta atenção nos evangelhos, para Jesus está no centro da proclamação do evangelho. É o evangelho do reino, né? Do reino de Deus, do reino dos céus, que significa a mesma coisa. Mas uma pergunta aqui que me ocorre. Não faz mais sentido essa analogia numa realidade em que eles tinham uma monarquia ali implementada do que, por exemplo, hoje a gente numa república? Ainda que a gente tenha o entendimento de, ok, existem reinos, né? A gente tem monarquia ainda que seja diferente, né? Parlamentar e tudo mais. Mas não sei se talvez isso caiu em desuso por conta das figuras que hoje não são tão populares, entende? A gente não olha para a figura de um presidente como essa figura redentiva, como de um rei, na época que realmente colocava ordem ou trazia paz. Sim. Né? Pior que eu acho que isso é um ponto muito interessante, porque isso é um ponto de dificuldade para nós, né? Como vivemos numa república, talvez seria mais fácil para um britânico, né, entender esse lado do reino, ou enfatizar esse lado do reino, do que nós. Eu falo para gerações, inclusive, mais jovens, né, que não Sim. tiveram esse conhecimento, que vão conhecer por meio da história. Não que a gente tenha tido, obviamente a gente não tem, mas eu fico pensando se talvez a gente deixa cair isso em desuso. É claro que não é um motivo exclusivo, mas talvez um dos motivos fosse aí que para eles, na época de Jesus, deve ter pego com muito mais força, né? Porque, enfim, você tem um rei que oprime, e aí você tem uma figura de um rei que vem e diz que o dele não é desse mundo e que vai trazer redenção. É a mesma coisa de chegar um presidente e falar, eu vou colocar ordem aqui. E aí faz uma lindíssima analogia com o codinome, ou enfim, do nosso antigo ex-presidente, né? Jair Messias. Aham. O Messias, né? Aham. Você não falou que o evangelho era política. Mas dois pontinhos aí. Tem um ponto interessante de que isso é enfatizado por autores como Stanley Hauerwas, que será mencionado em episódios mais futuros. Mas ele é um teólogo anabatista americano. Ele até enfatiza em sua teologia, em suas visões, de que o reino de Deus não é uma democracia, né? Então, talvez não seja também a melhor forma
tentar contextualizar, embora contextualização sempre é importante, mas dizer talvez que o reino de Deus é uma república democrática, constitucional, sabe? Então, mas sempre tem esses problemas de contextualização. Mas eu acho que o centro do vocabulário de reino, de rei, né, é que Jesus é o rei, Jesus é o verdadeiro governante Hum. do reino de Deus, e o reino de Deus é destinado para esse mundo. E até li você perguntou agora se é político, né? Até pedi para você ler aqui João 18:36, Hum. porque isso deixa muito claro que, embora o evangelho é político, não é político partidário. No sentido de, o evangelho é sim destinado para o mundo, ele tem implicações políticas, tem implicações econômicas, tem implicações para a vida concreta, né, para a vida que pessoas de fato vivem, para comunidades, para sociedades, etc., né? Mas é um reino que provém do alto. Inclusive, agora, no grego, a palavra que até Jesus usa aqui no meu reino não é deste mundo, é ek, né? Que é inclusive ekbalo, né? A música famosa, é a mesma palavra, ek, que é a partir de. Então, outras traduções até colocam: meu reino não vem desse mundo, ou não provém desse mundo. O que significa que o reino de Deus é um reino, mas é um reino que opera sob regras diferentes. Um reino totalmente diferente. Por isso que qualquer projeto político partidário que utiliza o nome de Deus está contradizendo isso aqui. Isso é inegável. Qualquer um diz que, olha, eu sou um instrumento de Deus no mundo. Irmão, tem que ler a Bíblia. Isso tem que ler João de novo, tem que prestar mais atenção, né? Tem que fazer um estudo melhorzinho ali e tal. Uhum. Mas então é político, mas não é político partidário. Perfeito. Esse é o ponto. O projeto de Jesus é para o mundo, mas opera sob regras diferentes. E agora, né, vamos fazer uma breve leitura de alguns textos, rapidinho. Por exemplo, Isaías 61, porque eu queria mostrar que essa linguagem da boa notícia que chega está presente na Bíblia como um todo, né, especialmente no Novo Testamento. Né, porque até agora eu não mostrei muita base bíblica para o que eu estou falando, só estou falando coisas. As pessoas podem simplesmente pensar: você está louco, não, ou talvez não seja louco, mas está totalmente errado. Né? Então, a partir de agora, eu queria trazer alguns textos bíblicos para mostrar que, não, gente, realmente, quando você olha para a Bíblia, até na proclamação, por exemplo, de Paulo, a gente já vai chegar lá, no centro do evangelho está o evangelho real, né? Está o fato que Jesus se tornou rei através, né, da ação de Deus. Perfeito. Enfim, você poderia ler Isaías 61, versículos 1-3? Com certeza. Vamos lá. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Perfeito, obrigado. Perceba o quão concreto é isso, né? Podcast concretas, olha que concreto que é isso. Jesus não tá falando, o autor aqui não tá falando, vai chegar um cara para salvar as pessoas de uma dimensão espiritual negativa, né? Não, são coisas bem concretas isso aqui. É Deus, ele vai voltar a salvar o mundo que nós olhamos. A má notícia, de certa maneira, tá tão visível, né? A má notícia é que pessoas estão morrendo todo dia, desigualdade, todos os problemas do mundo, né, que são diversos. A boa notícia é que Deus não é indiferente a esses problemas. E que Deus está endireitando o mundo através do que Jesus fez. Então, para provar isso, inclusive, vamos rapidinho para Mateus 4:23. Vou até anotar uma pergunta aqui. Pode fazer.
Mateus 4, 23. Eu puder ler também Mateus 4, 23. Já tá Por aberto? gentileza. Que eu tô anotando aqui. Aí eu abro em Lucas. Perfeito. Então, você quer que eu leia aqui? Uhum. Tá. Mateus 4, 23. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então, aqui nós vemos que no centro, e poderíamos trazer muitos outros exemplos dos evangelhos, mas aqui nesse texto, eu escolhi esse texto especificamente porque é logo antes do Sermão da Montanha. Uhum. E o Sermão da Montanha é muito interessante a gente nós notarmos, porque é como se o autor colocasse isso aqui, o Sermão da Montanha logo após esse texto, Uhum. para mostrar como que esse reino funciona. Porque o leitor, né, até essa parte aqui, não vai estar muito familiarizado com o conteúdo do reino. Tá? Então, como exatamente, como que se parece esse reino, como que funciona esse reino de Deus, desse Cristo, desse Jesus que chegou aí, né, que está se dizendo Cristo, que está agindo como uma figura, né, com autoridade, um novo Moisés, né, que fica 40 dias no deserto, tudo isso. Então, eu trouxe esse texto justamente porque ele ele contextualiza, ele diz, né, Jesus veio pregando as boas notícias, ele ia curando enfermidades, doenças entre o povo, e ele andava por aí, muitas pessoas traziam as pessoas que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, grandes multidões o seguiam, e logo capítulo 5 de Mateus, aí começa o Sermão da Montanha. E aí nós temos o conteúdo do sermão do reino, né? Como que se parece esse reino? Aí Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Né? Bem-aventurados os que choram, pois esses serão consolados. E né, ele continua, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Aí ele diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Isso aqui, o Sermão da Montanha, é o conteúdo do reino. O Scott McKnight diz que o Sermão da Montanha pode ser compreendido como a constituição do reino. Né? Tipo a Constituição Federal, né? É como esse reino de Deus opera. E aí você vê mais ainda porque esses projetos políticos partidários, embora não seja o tema de hoje, mas mais ainda porque esses projetos políticos partidários que utilizam o nome de Deus ou o nome de Jesus, entenderam errado. Jesus, porque Jesus aqui tá trazendo uma visão não violenta, uma visão que coloca tudo de ponta cabeça, que, para ser bem honesto, não funciona na prática, porque se um reino tentar dar outra face, vai parar de existir. Mas que bom que Jesus não veio estabelecer países, né, e nações, ele veio estabelecer um reino diferente que funciona sob lógica diferente. Mas também é um tópico para outro episódio, também é meio polêmico, mas aqui a gente vê que no centro da proclamação de Jesus está o próprio reino. E você poderia ler o próximo? Lucas 4, 18 e 19? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Perfeito. E aí, uma pergunta que você estava me trazendo, que vem de encontro ao que eu tinha aí na minha bagagem de memória dos meus estudos de apologética. E aí, quando você me fala que Deus, ele está endireitando o mundo pelo que Jesus fez, como que isso... Assim, eu queria entender se você está trazendo isso numa dimensão puramente espiritual ou que tem aplicações em outras esferas. Porque quando a gente fala de uma das coisas apologéticas é a famigerada lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, que tudo tendendo ao caos e tudo tende ao caos, e que pra gente gerar vida ou gerar alguma coisa diferente, tem que sempre ter um esforço energético. E aí que apontaria pro fato de que que o universo ele não é eterno, que ele começou a existir de um ponto e etc. E como que isso lida com essa tendência ao caos e o fato de que a gente vê em algumas passagens de que as coisas só vão piorar e os fins dos tempos, etc., que a gente tem aí no entendimento mais senso comum, né? De que as coisas vão de mal a pior, sempre vão piorar. Ainda que a gente veja que em alguns momentos tem uma evolução, né? Se a gente for parar para pensar, a expectativa de vida da nossa geração, claro, tá meio que estagnada, tendendo a ficar aí entre, por exemplo, dependendo do gênero, né? No caso, feminino ou masculino.
do sexo biológico. Entre 89, 90, enfim, mas que antigamente era muito mais baixa, porque não tinha condições de saúde, você não tinha todo um investimento em saúde pública coletiva, saneamento básico. Mas a gente sabe que para tudo isso houve investimento energético, no sentido de que se a gente deixasse sozinho, a tendência seria ir para o caos. Então, não sei se você conseguiu entender, Entendi. mas como que esses dois aí se coadunam? Deus está endireitando o mundo no sentido de que vai ter menos pobreza? Vai ter menos fome? Como que é isso aí? Então, aí, esse é um tema muito interessante, né? Porque tem muito a ver com aquela pergunta, o mundo tá piorando, tá melhorando, Uhum. né? E eu tendo a acreditar, eu não tenho uma opinião tão formada em relação a isso. Eu tendo a acreditar que esses são os dores de parto que Jesus também mencionou nos seus evangelhos, né? Durante a sua vida. São as dores de parto que o mundo tem. Mas a forma que Deus está endireitando o mundo é uma forma radicalmente diferente do que pensaríamos. E eu penso muito naquela parte em João 11, naquele texto de João 11, em que Lázaro morre e você pensa, o cara morreu ali, o que Jesus vai fazer, né? Imagina, eu me coloco às vezes no lugar de Maria ou Marta, né? Pensando, meu Deus, tudo no caos, lascou, né? Já morreu, e agora? O que eu vou fazer? Mas, e talvez esse seja o estado do mundo, né? Tudo morrendo, e a gente pergunta, o que Deus está fazendo para endireitar esse mundo se tá tudo uma bagunça, se tá tudo piorando, né? Você até mencionou essa lei da termodinâmica, que é que tudo a tendência é estagnar tudo, né? Até a energia. Eu não sei como é que funciona isso, tá? Eu não sou me corrija se estiver errado, mas é a forma que eu entendo. Mas o ponto aí é o que comprova o fato que Deus está endireitando o mundo é a ressurreição de Jesus. Porque é a promessa de uma ressurreição futura. Então, não é necessariamente que tudo está justo agora, né? Jesus ressuscitou, está entronizado ao lado de Deus, né? À direita de Deus. Uhum. Porém, isso não significa que nesse momento, infelizmente, tudo está perfeito, 100%. Obviamente, basta a gente olhar em volta para ver misericórdia, está uma bagunça, né? Então, eu acho que essa pergunta faz muito sentido e tem muito a ver com até a missão da igreja, né? O que a igreja deve fazer? E nós estávamos conversando sobre isso agora há pouco, né? E eu concordo muito com o que um autor, esse mesmo que eu mencionei antes, o Stanley Hauerwas, ele diz, né, que a missão da igreja no mundo não é nem salvar o mundo, é simplesmente ser a igreja. Nesse momento, a nossa tarefa é sermos arautos, testemunhando esse evangelho através do que falamos e através do que vivemos, Uhum. de maneira radical. Viver o Sermão da Montanha de maneira radical. Seguir a Cristo de maneira radical, que pode muitas vezes levar à nossa morte. Com certeza. Mas acreditamos na ressurreição futura. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, não sei se fez sentido, Vai. mas o ponto é, sim, o mundo vai ser endireitado totalmente. Já começou em Cristo, Jesus está reinando, mas no momento ele quer que nós anunciemos isso. Vivendo isso, antecipando esse futuro, que será de fato quando ele voltar, né, estabelecer de fato, por isso tem aquela dinâmica, né, já e ainda não, que tem até em músicas do Marcos Almeida, né, meu lar está aqui, mas ainda não. Vivemos nesse já e ainda não, porque Jesus já é rei, mas no momento nós temos que anunciar que ele é rei, e podemos saber que ele é rei porque ele ressuscitou. Então, Lembra bastante agora aquela canção dos Arrais, Guerra, né? sim, exato. Não só dentro de mim, né? Porque você falou assim, olhar para a realidade, mas olhar para dentro da gente mesmo, né? Essa guerra travada diariamente entre o bem e o mal, entre tudo, né? Que é essa antítese do já e ainda não. Exato. Presente de diversas formas, né? Exatamente. E aí eu queria trazer o último texto bíblico, que eu acho que esse será o ponto principal hoje, que quando Paulo proclama o evangelho, quer dizer, quando nós perguntamos qual é o evangelho proclamado por Paulo, É um evangelho diferente. então, nós pensamos que é um evangelho diferente.
Eu acho que sim. Eu acho que tendemos a ver a forma que Paulo prega o evangelho de maneira diferente que Jesus prega o evangelho. Ou com uma ênfase diferente de evangelho. Tendemos a pensar no famoso Romans Road, ou talvez em português seria a Estrada de Romanos. De qualquer maneira, até mencionei antes que Paul Washer ele sempre começa com Romanos 3 na sua proclamação do evangelho. Interessantemente, se você for para o primeiro capítulo de Romanos, você tem uma explicação muito interessante de Paulo do evangelho. E aí eu vou ler aqui. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aí ele vai explicar o que é esse evangelho de Deus. Aqui, no primeiro capítulo, numa das primeiras frases. O qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Então tem um aspecto segundo as escrituras, que Paulo até vai mencionar lá em 1 Coríntios 15 também. Então é a continuação da história de Israel. Acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi. Tem também um ponto aí. Deus pré-existente, ele enfatiza, como homem. Né? O seu filho que, como homem, era descendente de Davi, porque, óbvio, claramente, a segunda pessoa da Trindade não é descendente de Davi, é a parte humana, né? Enfim, a sua natureza humana. E que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, até Paulo, aqui em Romanos, está falando, olha, o Evangelho é isso. Segundo as Escrituras, o Filho, né, acerca de seu filho, como homem, era descendente de Davi, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus. Interessantemente, Filho de Deus também é um título real no Antigo Testamento. Quem era chamado de Filho de Deus eram os reis. Então também tem esse aspecto real. Mas além disso, tem o aspecto real do Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo ungido, Jesus ungido, o Rei do Universo, o Senhor do Universo. Então, na proclamação de Paulo, no centro está esse aspecto do reino de Deus. Jesus, o Rei. Esse é o Evangelho. E para você ver que isso não é um caso isolado. Um outro exemplo das cartas pastorais. 2 Timóteo 2:8. Pode ler. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Perfeito. Então você vê, quando Paulo menciona o evangelho, é sempre esse ponto, mencionando o que Deus fez através de Cristo. Esse é o evangelho. E se nós não temos tempo para fazer isso aqui nesse episódio, mas se formos fazer um compilado de todos esses momentos que o evangelho é mencionado, que o evangelho é explicado pelos autores bíblicos, podemos resumir como sendo o que Deus fez em Jesus, especificamente a encarnação do Filho pré-existente, a morte ou crucificação desse Filho, a ressurreição e a entronização. Então são esses 4 aspectos para levar em consideração quando falar do evangelho. Exato. Então, quando alguém perguntar na rua, biblicamente, essa é uma resposta melhor. Né? Porque, olha, eu acho que eu mencionei no começo desse episódio que talvez esse seja o episódio mais importante que grava. Então, pelo menos é o assunto mais importante. Porque, infelizmente, quando as pessoas perguntam para nós, cristãos, evangélicos, o que é o evangelho, não é geralmente essa a nossa resposta, né? Nós não vamos falar, é a vida de Jesus, é o que Deus fez através de Jesus, especificamente. Geralmente foca mais acho que no segundo e no terceiro aspecto, né? Na morte e ressurreição. Sim. Que não é ruim, tá? Eu não tô falando que, meu Deus, Mas é tudo é errado. uma resposta incompleta. É uma resposta incompleta. É uma resposta reducionista. Porque, inclusive, essa é uma resposta muito boa. Eu temo que a maioria das respostas seriam tipo perdão dos pecados, justificação pela fé, que, de novo, não é que isso não é verdade. São coisas verdadeiras, mas não são o evangelho, não é a boa notícia em si. A boa notícia é que Deus está tomando de volta as rédeas do mundo através do que ele fez em Cristo, né, em Jesus o Cristo.
Então, isso muda tudo. Isso muda tudo porque, até como mencionamos reino, até entramos rapidamente na questão política, significa que o evangelho é concreto. Com O certeza. evangelho é muito concreto. E, de novo, talvez as pessoas estejam perguntando, pensando, que contraditório, você acabou de citar um cara que está falando que a igreja não tem que salvar o mundo. Não tem mesmo. Uhum. Não é essa a missão que nós temos enquanto igreja, salvar o mundo. De verdade, eu não acredito nisso. Mas é viver concretamente o evangelho, é viver concretamente essa lealdade a um rei. Né? Porque Jesus é um rei, não é só uma figura platônica endeusada. Né? Enfim, eu acho que... Pode falar. E para mim, tem um sentido ainda mais poderoso, porque quando a gente traz a resposta do que é o evangelho, quer seja para um não cristão, quer seja para um colega, enfim, dentro da igreja e tudo mais, focar só no aspecto da morte e da ressurreição, ok. Como a gente está conversando aqui, não quer dizer que isso invalida qualquer ato evangelístico que alguma pessoa que em algum momento da vida fez, porque faz parte do evangelho. Mas é naquela lógica de, poxa, se você pode entregar uma refeição completa, Exato. não entrega só uma parte da refeição. E eu pensando aqui, esse aspecto da entronização, não só da encarnação, mas sobretudo da entronização, para mim traz um certo consolo. Que, por exemplo, quando a gente. E aí, falando de uma maneira mais, né, direta assim. Você vai lá, chega numa pessoa que não é cristã e fala: olha, Jesus veio aqui, ele morreu pelos seus pecados, na cruz, tudo mais, para te oferecer perdão e etc. Ok. Se eu não tenho essa noção ainda que vem do Espírito Santo, essa convicção de que eu pequei e de que eu preciso dessa salvação, isso não faz diferença para mim. Né. Mas quando eu entendo essa parte da entronização, de que é um rei que se despojou da glória dele para então se encarnar, e aí ele veio e morreu pelos meus pecados, e não só isso. Ele vem e fala: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles têm parte comigo. Então, assim, isso traz um consolo que é uma resposta que eu vejo para a nossa realidade atual. Mais do que isso, e aqui não desmerecendo nenhum dos fatores, mas é aquilo. Entregue a mensagem do evangelho da maneira mais completa possível, né? E da maneira que Jesus entregou. Exato. Então, se você não acha que você pecou, que a gente estava até falando lá, por exemplo, eu esqueci o nome dele de novo, mas o carinha lá do Living Waters, o Ray Comfort, que ele sempre batia muito nessa tecla. E aí, quando a pessoa falava: poxa, eu acho que eu sou uma pessoa incrível, nunca errei, nunca matei ninguém, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, e é uma convicção que vem do próprio espírito, né? E aí ele fazia aquele exercício reflexivo do tipo: vamos lá pegar pelos 10 mandamentos. Sim. Você já mentiu alguma vez? Ah, já. Já roubou? Já fez isso? Já fez aquilo? Aí a pessoa: fiz. Então, você é culpado. Sim. Aí a pessoa entendia, só que ainda não é, pra muita gente, ok, beleza, eu vivo indiferente disso. Só que quando você tem uma mensagem que é muito poderosa dessa descentralização. Exato. É um reino diferente, é um Deus que ele se importa tanto com você, que ele deixou a sua glória. Não só com você, mas com toda a sua criação, que ele deixa a sua glória para então se encarnar, e ele manda o seu filho, que vem e morre por nós, que mesmo não conscientes de todo o nosso pecado, ou de tudo aquilo que está de errado na nossa realidade, ele vem e ele traz essas promessas de bem-aventurança. Não para aqueles que estão felizes e ricos, mas para os pobres, para os que estão tristes e para muita coisa. E isso para mim é extremamente poderoso. Eu acho que traz é a mensagem do evangelho, o cerne, né, do que é poderoso mesmo. Sim, e aí você vê, para utilizar o termo que é conhecido por muitos, mas aí não dá para negar a integralidade do evangelho. Porque muitas vezes esse evangelho que apenas foca no perdão dos pecados, que de novo, é verdade. É através desse evangelho que nossos pecados são perdoados. É através desse evangelho que nós podemos responder sendo leais, tendo uma fé concreta, que nós vamos falar no próximo episódio, mas tendo essa fé concreta que nós podemos ser salvos. Isso é tudo verdade, mas é através dessa noção holística desse evangelho que é uma boa notícia para o mundo. Não é para indivíduos isolados que agora vão para o céu em vez do inferno. Sim. É para o mundo, é para a criação. É o Deus Criador que criou lá em Gênesis retomando o seu projeto. Né? É isso.
É uma coisa muito maior, é muito mais abrangente, é muito mais bonito, Sim. é menos individualista, não é reducionista, não é para almas em detrimento do corpo, e é tudo isso. Isso é uma mensagem que me anima muito mais, Com certeza. para falar a verdade, e nos chama para viver uma fé, para ser igreja de maneira muito mais radical também, porque isso significa que a nossa prioridade tem que ser quem Jesus priorizou. Quem Jesus priorizou tá claro. Quem o reino de Deus prioriza tá claro lá no Sermão da Montanha. Com toda E certeza. lá no Sermão da Planície também, lá em Lucas 6. Os pobres de espíritos que choram, os marginalizados da sociedade. É isso. É isso que nós precisamos fazer enquanto igreja. Então é uma coisa eminentemente prática. Inclui, óbvio, falar que Jesus é rei. Com- Inclui isso. É parte da proclamação. É verbal e prático. E o entendimento global do que é esse reinado, né? Sobretudo para quem não tem essa referência do, beleza, rei, Exato. né? E eu acho que é uma coisa que a gente quer fomentar para você que tá ouvindo, e por isso a gente sempre bate na tecla aqui, porque é um movimento muito comum, e pelo menos eu não sei se você viu, mas eu vi que tinha um comentário de uma pessoa que estava acompanhando nos shorts, e de que parece que quando a gente foca num ponto, todos os outros são excluídos. Então, se a gente fala aqui que não é só o perdão de pecados, aí pode ter alguém, acabou de falar que o evangelho não é sobre perdão de pecados. Não, vamos lá. A gente tem que sempre fazer esse exercício reflexivo de que a gente tá num episódio que nós não temos horas e horas para poder falar. A gente tá aqui com você nesse momento e a gente traz um recorte sobre essa nossa discussão, uma conversa, que não vai conseguir esgotar todos esses fatores, mas a gente também quer fomentar em você que está ouvindo essa habilidade, esse exercício, né, de conseguir entender que a gente tende, muitas vezes, a ir por um esquema mental de querer singularizar causas ou efeitos ou consequências. Ah, porque a culpa de tudo é esse motivo. Ou porque a razão para tudo acontecer, ou a salvação para tudo isso, ou o significado dessa outra coisa é só uma coisa só. Não. A gente tem multiformas de se trazer algo, né? Isso. E também para as pessoas. O motivo que eu queria trazer esse assunto é porque eu realmente acredito que isso é eminentemente prático. Muda a maneira que nós enxergamos o mundo, muda a maneira que enxergamos a igreja, a missão da igreja, o que fazemos enquanto igreja, porque agora, tendo essa visão de evangelho como Jesus é rei e por isso tudo está diferente, significa que precisamos não apenas pregar um evangelho para almas irem para o céu ao invés do inferno. Precisamos agir de maneira diferente. E aí eu acho que a pergunta talvez mais relevante é até como evangelizar, então, Uhum. esse evangelho especificamente. Queria trazer essa frase do Bates, que eu acho super abrangente, eu acho que é bem... Ela pega essa ideia muito bem, e ele diz o seguinte: compartilhamos o evangelho testemunhando em palavra e em ação que Jesus é o rei vitorioso. Encorajamos outros a se tornarem seguidores leais do rei através da lealdade, fidelidade ou fé, arrependimento de pecados e batismo. Você tem esses elementos aí, né? Jesus é o rei, portanto se arrependa, creia e viva como se ele fosse de fato rei, né? Seja leal a esse rei. Então, que sejamos leal, né? Que nós sejamos leais a esse rei que está reinando, embora nós não vemos. Tem aquela música do Nick Cage, que é o cantor da música do Peaky Blinders também, e a letra é muito bonita. Eu vou tentar fazer uma tradução para o português, mas em inglês é there is a king, there is a kingdom, there is a king, he lives without and he lives within, né? Existe um reino, existe um rei, ele mora dentro, ele mora fora. Dentro de nós e fora também. Ele é um reino que abrange todos esses aspectos. E o autor, né, o escritor dessa música nem é crente, né? Ele nem é cristão, mas ele abrange muito bem essa ideia de que Jesus é o rei, ele mora dentro de nós, ele nos ajuda a ser leal a ele, e através dele que nós podemos viver e sermos fiéis, seguidores fiéis desse rei, súditos desse rei. Com todo prazer. Glória a Deus. É isso?
Tem muito mais coisa que eu gostaria de dizer. Mas temo que nós já esgotamos o tempo. Acredito eu. Então, a palavra está contigo. Fazer a nossa oração final, que eu tava até aqui com meu livrinho de oração comum, porque tem uma oração que me lembrou muito bem, que eu acho que encaixaria para essa finalização de conversa. E aí convido vocês aí a orarem conosco, onde e quando vocês estiverem. Amoroso Deus, que pelo seu evangelho, na morte e na ressurreição de teu Filho Jesus Cristo, nos libertaste do domínio do pecado. Concede que vivamos como novas criaturas, em retidão e santidade todos os dias de nossa vida. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Isso. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.